Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, das sombras das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, das sombras das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, das sombras das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, das sombras das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém? Quero poder cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus seja louvado nesta noite pela sua presença e por esse momento a qual nós nos encontramos juntos. No mês de abril, eu estava participando de um programa jovem aqui no Hotel Fazenda. Eu tive a oportunidade de poder encontrar o Francis Ney participando conosco, porque ele também tem uma função muito importante na igreja dele. Ele é diretor jovem. E eu tenho acompanhado este jovem nas redes sociais e admiro muito o trabalho que ele realiza como profissional. E justamente nós passamos uns momentos ali conversando, e eu perguntei para ele se ele poderia estar conosco em um final de semana, fazendo este link entre as Sagradas Escrituras e a realidade da vida do dia a dia. Sabe, meus queridos, não demorou muito. Ele disse para mim: pastor, eu tenho esta data e eu posso estar com vocês.
O que me impressionou muito foi que imediatamente ele mandou para mim o tema que ele gostaria de poder abordar neste final de semana. A arte de poder enfrentar gigantes. Sabe, meus queridos, eu entendi de que eu estava no caminho certo. Porque como pastor, eu olho para as minhas ovelhas e principalmente para a minha juventude, eu fico me perguntando o que tem acontecido com os nossos jovens. Principalmente no aspecto espiritual. Há momento na vida que o gigante ele chega tão grandioso diante da vida de alguns que não conseguem ir adiante. Eu fiz um pedido para quem não conhece, a gente já nos conhecemos há um bom tempo. Então você pode chamar ele de Francisney, como também de Betinho. Ele não vai se incomodar. Sabe, irmãos, eu fico olhando quando a nossa juventude deixa de se espelhar em alguns personagens das Sagradas Escrituras e até mesmo em alguns irmãos da nossa igreja. E quando eu olho para o Betinho, juntamente com seus irmãos, eu tenho uma admiração muito grande. Eu nunca disse isso para eles. Mas se um dia você tiver a oportunidade, ou se ele puder falar, dar um pouquinho do testemunho a respeito da vida familiar, entende? Para que eles pudessem enxergar onde eles chegaram hoje. E durante todo este tempo, irmãos, permanecer firme na fé. Todas as vezes que eu encontro com o irmão dele também, o Franks, eu faço questão de passar horas e horas conversando. Porque eu aprendo muito com essas pessoas. E hoje, eles chegaram. Onde eles chegaram, não foi por acaso. Muita dedicação. Muita dedicação. E eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho. E se você tiver oportunidade, irmãos, eu entrei assim, peguei o currículo dele, e eu perguntei para ele há poucos minutos se eu poderia mencionar um pouquinho. Mas eu quero que você pegue o currículo e olhe. Eu fiquei assim, olhando e perguntando como eu sou tão pequeno diante da grandiosidade. Mas tudo isso é mérito de esforço, de chegar onde ele chegou. E eu fiz questão que ele viesse para poder estar conosco, para que os nossos jovens deixassem de olhar para alguns artistas do mundo e começassem a olhar para as pessoas que estão ao seu redor. De que nada acontece por acaso. Mas uma coisa que eu gosto muito é o que ele sempre diz, é você ter o foco onde você quer chegar. E aqui eu quero deixar um pequeno testemunho para vocês. A minha decisão de me tornar pastor foi porque eu comecei a olhar para algumas pessoas dentro da igreja. E justamente essas pessoas me disseram, não desista do seu sonho. Não desista do seu sonho. Quem acabou de cantar, já estava esquecendo, é o Robson também, um grande conhecido. Tem uma voz belíssima e vai estar conosco durante esse final de semana. E também nós temos a Carol, esposa do Betinho, que vai estar conosco também durante esse final de semana, cantando, e ao mesmo tempo, dizendo assim, coroando a mensagem que ele vai estar trazendo. Nós mandamos uma mensagem durante a semana, para que você pudesse trazer um amigo. Eu gostaria que no final do sermão de hoje, da mensagem de hoje, você simplesmente se perguntasse para você mesmo, será que alguém que precisaria estar aqui não esteve? Precisa ouvir essa mensagem? Nós vamos estar aqui amanhã de manhã, ele vai estar pregando. À tarde ele vai ter um momento também só para os jovens. E no domingo à noite vai estar finalizando o programa. Meu querido, mais uma vez, Deus abençoe. Muito obrigado desde já pela sua presença. Feliz sábado. Que bom que você está aqui na casa de Deus. Este é o nosso melhor lugar para estarmos. Agradeço primeiramente a Deus por estar aqui. Agradeço o convite do pastor Gilberto, um conhecido, um amigo de muito tempo.
e que este momento, esse final de semana, possa ser um momento divisor de águas da sua vida. Esta é a primeira vez que eu estou fazendo essa série, a arte de enfrentar gigantes. Aqui está sendo a primeira igreja que está inaugurando esse momento. Já fiz a série A Parábola do Filho Pródigo, são 3 ou 4 capítulos, podendo chegar a 10 capítulos. Temos também, com base no meu livro Discípulos, o perfil do discípulo Pedro, são 4 capítulos, que já fiz algumas igrejas. E neste momento estarei falando para vocês sobre a arte de enfrentar gigantes. Você que está aí conectado comigo, está online, não deixa de curtir, comentar, compartilhar essa mensagem com todos. O canal aí do YouTube, tá, ISD CPA 3. Estou acompanhado da minha esposa, Carol, como já foi apresentado, também meu primo, tudo é parente aqui, pastor, Robson, que sempre participam dessa série, que traz um sentido um pouco diferente, principalmente para mim. Porque a partir do momento que eu me dedico ao preparar uma série dessa, eu preciso estudar bastante a Bíblia, espírito de profecia, comentários bíblicos, livros de historiadores como Flávio Joséfo, Eusébio da Cesareia, Atlas Bíblicos e outros livros mais, para dar um pouco mais de fundamentação daquilo que eu quero apresentar. Como foco também são os jovens, nós vamos trazer aqui uma linguagem um pouco mais leve. Eu optei por fazer uns sermões mais leves do que tradicionalmente eu faço. Só lembrando que amanhã à tarde nós temos um encontro, que vai ser a palestra sobre inteligência emocional, a fórmula do poder. Essa palestra eu já ministrei em vários lugares do Brasil e fora. É uma palestra muito importante, que eu, com sinceridade, gostaria de ter ouvido essa palestra há muitos anos atrás. Mas diante das dificuldades da nossa vida, nós temos que continuar e vai aprendendo e desenvolvendo cada vez mais. Então o tema que eu trago para essa noite, vamos ver, só um pouquinho. O tema que eu trago para essa noite é esse aqui, ó. De insignificante a rei. De insignificante a rei. É muito importante porque muitas vezes na nossa vida nós pensamos que nós não temos capacidade. Olhamos para a grama do vizinho e pensamos que lá é melhor, lá está dando frutos, que lá tem competência para fazer as coisas e que eu não sou capaz. Muitas vezes durante a jornada da minha vida também eu pensei que eu não tinha capacidade, que eu era insignificante. Mas nós vamos aprender hoje como Deus trabalha com cada um de nós. Mas um ponto muito importante você precisa permitir. Deus não vai adentrar ao seu livre arbítrio. É você que decide entre fazer ou não fazer, vir ou não vir à casa de Deus. É você que decide constantemente entre estudar ou não estudar a sua palavra. A lição da escola sabatina, é você que decide ou não em conectar com Ele. Você tem liberdade para escolher, mas as suas ações traz consequências vinculantes, que aí você não consegue escolher. Então, nós temos aqui, se você quiser a síntese do que eu vou falar hoje, você pode escanear este QR Code. Aqui nós vamos encontrar a base bíblica, vamos encontrar frases, desafios para a sua semana, perguntas para a reflexão daquilo que eu estarei falando hoje para vocês. Então está aqui, faça o escaneamento, compartilhe este arquivo para as pessoas do grupo e seus familiares. Vamos lá. Seletividade. Seletiva. Quantos aqui já participou de um concurso público? Levante o braço. Ok. Quantos aqui já participou de um Enem, de uma prova de vestibular? Também. Quantos aqui também já participou de uma seletiva de emprego?
Muitos. Numa gincana, já participou de uma corrida? Sim. Então o que acontece? Todos nós participamos de desafios, corridas e mais corridas. Só que não tem vaga para todo mundo. Não há 10 presidentes da República. Não há milhões de ministros. Há representantes. Na seletiva, quem sabe, durante a sua jornada, você se candidatou, mas não foi aprovado. Muitas pessoas participam de uma seletiva. A grande maioria, isto é, quase todos, não são aprovados. E dessa reprovação, muitas vezes, começa a aparecer os sentimentos negativos. E a nossa mente, ela tem a tendência de pensar negativo, o que a psicologia chama de autossabotagem. Nós temos a tendência de fazer o mal. A psicologia diz que é autossabotagem. Você é o seu maior desafio. Porque muitas vezes você se predispõe a fazer uma caminhada todos os dias, mas ao acordar pela manhã já não tem vontade para sair da cama e fazer essa caminhada. É uma autossabotagem. Seletivas. Todos nós participamos na vida. O Brasil tem em torno, nesse primeiro trimestre de 2024, em torno de 8,6 milhões de desempregados. Estima-se que 12 milhões de brasileiros participam de concurso público, esperando um emprego, uma estabilidade. Seletivas da vida, mas poucos são escolhidos. Às vezes você foi escolhido, muitas vezes não foi escolhido. Na realidade, a maioria das vezes você não será escolhido. Aqui nós temos um personagem do futebol muito famoso, da modernidade, Vinícius Júnior, o Vini Júnior. O Vini Júnior, na época que o Zinedine Zidane, o francês, era o técnico do Real Madrid, esse clube espanhol, ele não tinha oportunidade para jogar. O Zidane não gostava dele porque ele não tinha precisão no último passe, como também na conclusão da última jogada. Então o Zidane estava descartando ele. Ele chegou a ser emprestado para o outro clube do Real Madrid, B, né, que fala. Ao mesmo tempo, ele se manteve o quê? Persistente. Com a mudança do treinador para Carlos Ancelotti, o italiano, o que aconteceu? Ressignificou a vida do Vini Júnior. Melhorou os aspectos negativos dele. E ele se tornou o quê? Um grande vencedor. Ganhou 2 Champions League, né, que seria um campeão mundial em termos mais famosos, muito mais do que mundial para um clube europeu. E ele fez 2 gols nas 2 finais. Nem sempre aquele que é descartado vai ficar sempre descartado. É óbvio que você também não deve se acomodar com, entre aspas, o fundo do poço. Se hoje na sua vida você está passando por dificuldades, se na sua vida está cheio de tribulações, se você muitas vezes não tem mais esperança, aí é o momento de você olhar para o céu, ver as estrelas, ver o sol, ver a lua e lembrar de quem fez tudo isso. Porque Deus não nos fez para ser cauda. Ele nos fez para ser cabeça. Para ser cabeça. Então, se você realmente quer isso na sua vida, você precisa crer, mas também precisa fazer a sua parte. Eu acredito muito que nós temos que fazer o nosso milagre. Se eu faço o meu milagre, isto é, se eu me dedico, eu levanto cedo, eu estudo, eu trabalho, eu me disponho a fazer aquilo que realmente eu quero, Deus vai potencializar o milagre que eu estou realizando e fazendo na minha vida. Agora, muitas vezes nós estamos mal acostumados, estamos igual aquele povo de Israel durante 40 anos no deserto, que ficava esperando o maná do céu.
as aves do céu, abrir o mar vermelho, sair a água de rocha. E a sua parte, meu filho, meu amigo, você tem feito? Será que muitas vezes você não está esperando no outro? Está esperando no amanhã, porque nós também somos muito procrastinadores, deixamos tudo para amanhã e não fazemos o hoje. Temos que fazer a nossa parte. De insignificante a rei. O pressuposto bíblico está registrado em 1 Samuel 16, de 1 a 13, 1 Samuel 17, 12, 1 Crônicas de 2, de 13 a 15. São os fundamentos daquilo que eu vou falar hoje. O que aconteceu? Nós tínhamos naquela época um rei Saul, o primeiro rei de Israel, que era grande, belo, o mais formoso de Israel. Foi escolhido por Deus, mas nesse contexto bíblico, ele estava fazendo tudo errado. Então Deus disse para o profeta Samuel: Samuel, vá a Belém. Você vai encontrar com uma pessoa chamada Jessé. E lá ele tem alguns filhos. Um desses filhos será escolhido como o segundo rei de Israel. Então ele foi para Belém, conforme vocês estão vendo na foto aqui. E a arqueologia confirma, que são essas imagens aqui, confirma Belém, uma cidade pequena, uma cidade desprezível. O que é interessante é que Belém, sem muita importância para o povo de Israel, foi onde nasceu Cristo, que também não tinha muita importância. Foi onde nasceu Davi, em Belém. Então o profeta foi para Belém. Chegando em Belém, as pessoas ficaram preocupadas, porque quando o profeta chega, alguma coisa vai acontecer. E eles dizem: olha, profeta, você vem em paz? Ele disse: eu estou em paz, eu venho em paz. Aí aquele povo, aqueles anciões ficaram mais tranquilos. Então o profeta encontra Jessé e diz para Jessé: Jessé, eu gostaria de conhecer os seus filhos. Me traga os seus filhos, Jessé. Então Jessé não sabia o que estava acontecendo, simplesmente seguiu a ordem. Qual que era a ordem? O primeiro filho é o primogênito, porque ele é primeiro. O primeiro, ele é o sucessor do pai. E por ser o sucessor do pai, tanto a herança como a responsabilidade cabia a ele. Então Jessé, como se fosse uma seletiva, chama ali o primeiro filho. Olha aqui o primeiro filho. Primeiro filho, Eliabe. Eliabe significa: meu Deus é pai. Quando o profeta olha para Eliabe, ele vê assim: nossa, como esse rapaz tem o mesmo perfil de Saul. Eliabe era soldado, Eliabe era grande, forte e era belo. Então, na mente do profeta é que Deus queria substituir Saul por Eliabe, porque tinha o mesmo padrão físico. Mas aí o que deu na história? Foi reprovado. Eliabe foi reprovado e o texto bíblico diz o seguinte: quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. Olha a convicção do profeta. E nós estamos falando de um profeta que tinha comunhão, contato com Deus diretamente. E até o profeta entendeu que seria Eliabe, mas não foi. O Senhor respondeu: não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê.
As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. O Senhor olha para o coração. Olha que interessante, foi um tapa na cara para o profeta. E no livro Patriarcas e Profetas diz o seguinte: Eliabe era o mais velho e mais se parecia com Saul pela estatura e beleza do que os outros. Suas belas feições e suas formas primorosamente desenvolvidas atraíram a atenção do profeta. Ao olhar Samuel para o porte principesco, pensou: este é, na verdade, o homem que Deus escolheu para ser o sucessor de Saul. Esperou a sanção divina para que pudesse ungir, que é o ato, de tornar ali rei, óleo. Mas Jeová não olhava para a aparência exterior. Eliabe não temia o Senhor. Se ele tivesse sido chamado ao trono, teria sido um governante orgulhoso e opressor. Nenhuma beleza exterior pode recomendar a alma a Deus. Muitas vezes nós pedimos: Deus, eu quero mais dinheiro, eu quero posição, eu quero status. Mas Deus não te concede. Pode ser que muitas vezes Ele está olhando para o seu coração e entende que se você tiver isso, logo você irá se perder. Porque Deus conhece o nosso futuro, Ele é onisciente. Ele reprovou Eliabe. Em Salmos 139, 23 diz: examina-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e vê meus pensamentos. Davi falando. Mateus 12, 34 diz que: pois a boca fala do que o coração está cheio. Isso é óbvio, porque tudo que eu alimento, aquilo que eu vejo, aquilo que eu assisto, aquilo que me relaciono, aquilo que eu pego, aquilo que eu tenho contato, vai ficar o quê? Dentro do meu cérebro. É igual um computador, vai input, entra informação e vai processar aquilo que você alimentou. Vai sair o quê? O que está dentro. Se eu alimento coisas boas, eu vou falar coisas boas. Se eu alimento coisas ruins, eu vou falar coisas ruins, porque a boca fala do que o coração é aqui, cérebro, não aqui um coração só para bater, como um relógio, para se manter intacto. Coração significa intelecto, afeição, vontade. Então o profeta falou: Jessé, chama o seu segundo filho. E ele chamou Abinadab, que significa meu pai é nobre. E mais uma vez Deus disse para o profeta: não, está reprovado. Então Jessé falou: você tem mais filho, profeta? Jessé falou: tenho. O próximo filho, Samá. Javé ouve. E mais uma vez Deus disse: não, também eu rejeitei. Jessé, me traga mais filhos. Então apareceu o quê? O próximo, Natanael, ou Netanel, depende da tradução, que quer dizer Deus deu, ou dado por Deus. O quarto filho, e mais uma vez esse filho foi reprovado, foi rejeitado. E o profeta deveria, penso eu, estar preocupado. Mas já o quarto filho, nenhum desses agradou a Deus. Jessé, me traga mais seus filhos. Então ele enviou o quinto filho, Radai, que quer dizer pisoteado ou subjugado. E mais uma vez Deus disse: esse também está reprovado. E agora? Me traga mais filho. Tem mais filho aí? O profeta deve ter ficado preocupado. Será que vai surgir vai aparecer alguém com o perfil de um rei que Deus quer? Chegou o sexto filho, Ozem.
que significa força ou poder, e mais uma vez foi reprovado. Jessé, você tem mais filhos? Tenho. Está aqui o 7º. Eliú, ele é meu Deus. Ou meu Deus é ele. Aí o profeta diz, o texto bíblico diz, você não tem mais nenhum filho? Aí Jessé falou, olha, imagina ele coçando a cabeça, realmente, eu tenho mais um filho, o caçula, mas ele está fora tomando conta das ovelhas. Aí o profeta diz, não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar. Então chega Davi, um belo rapaz, pequeno, baixinho, ruivinho, corajoso, de olhos brilhantes, saudável, e quando Davi apareceu, Deus disse a ele, unja-o. É este que é escolhido como o segundo rei de Israel. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Então Davi foi a 8ª opção. Davi, na origem, o seu nome na origem hebraica significa amado, querido, predileto. Davi então foi escolhido como rei. Foi a 8ª opção. Será que muitas vezes nós tentamos uma vez, não dá certo, tentamos 2 vezes, não deu certo, na 3ª vez, desistimos? Aqui significa para mim dizer o seguinte, a persistência, Deus foi persistente, na realidade Deus sabe tudo, Ele conhecia o coração de Davi, para Davi ele conhecia o coração, o intelecto, a vontade, porque Davi era sincero de coração. E os seus irmãos, não. Davi foi o escolhido. E no livro Patriarcas e Profetas, mais uma vez diz, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. Ao ver Samuel com prazer, o pastorzinho formoso, viril e modesto, a voz do Senhor falou ao profeta dizendo, levanta-te e unja, porque este mesmo é. Davi havia se mostrado bravo e fiel no humilde ofício de pastor. Um mero pastorzinho de ovelhas, porque os seus irmãos estavam no exército. E agora Deus o escolhera para ser o capitão do seu povo. Todo trabalho, não importa se tem grande importância, média importância ou nenhuma importância, se Deus está com você, se torna um trabalho extraordinário. Mas quando Deus não está com você, mesmo que você esteja no topo, o seu trabalho não tem valor para Ele. Davi colocou a sua vida nas mãos de Deus. Davi não tinha a estatura elevada de Saul, muito menos o físico e a força de Sansão. Franzino, pequeno, mas corajoso, temente a Deus, executando um trabalho simples. Tanto que ele era o caçula, só sobrou para ele esse trabalho, cuidar das ovelhas. E mesmo assim, Deus foi lá e tirou ele para se tornar rei de Israel. Davi tinha aproximadamente 15 anos de idade, quando ele foi ungido como rei de Israel. Aqui a gente começa a entender cada vez mais que Deus não quer os melhores. Jesus Cristo não quis os melhores, Ele escolheu os piores alunos, 12 discípulos, que se fosse você um empregador, um empresário, jamais escolheria esses 12 discípulos, porque eles não tinham habilidade e competência para ser um seguidor de Jesus.
mas Deus escolheu porque Ele tem a missão de capacitar. Então, se você às vezes está como Davi, descartado, lá cuidando das ovelhinhas, lembre-se de conectar com Deus, porque Ele pode chamar onde você estiver, no seu trabalho, na escola, em viagens, na sua família, Ele dá essa oportunidade. Se a gente fazer uma síntese aqui, Eliabe, mesmo tendo o nome Meu Deus é Pai, Abinadab, meu Pai é nobre, Samá, Javé ouve, Natanael, Deus deu ou dado por Deus, Radai pisoteado, Ozem força, poder, Eliú, Ele é meu Deus é Ele, Davi, amado, querido, predileto. Não é o seu nome, o seu sobrenome, a sua estatura, a sua beleza, a sua hierarquia. Não importa se você é primogênito ou não, não importa se você é ancião ou não, se você é pastor ou não, diácono ou não. Tudo isso não vai servir de nada se o seu coração não estiver conectado com Deus. Porque os requisitos de Deus, o que Deus realmente valoriza, Ele valoriza a obediência dos seus preceitos fundamentais, os seus mandamentos. O que Deus valoriza também a fé, a confiança nele, mesmo quando as coisas estão tudo escuro, quando você está no fundo do poço. É isso que Ele valoriza, de você lembrar dele. Deus valoriza o amor que você tem pelas pessoas que estão próximas a você. Deus valoriza a humildade, se desprender do eu, do seu orgulho, da sua vaidade. Deus valoriza você agir com misericórdia, você agir com justiça. É isso que Deus valoriza, que Ele tem ensinado para nós cada vez mais. Um mero pastor de ovelhas, numa cidade desprezada, o 8º filho, a 8ª opção, mas foi escolhido por Deus. Se nós realmente quisermos ter uma vida transformada, modificada, ressignificada, nós temos que entregar a nossa vida a Deus. Não importa a sua situação hoje, como você está, se está bem ou se não está bem. A única certeza, racionalmente falando, é entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Albert Einstein diz o seguinte: Deus não escolhe os qualificados, Ele capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo depende apenas da nossa vontade e perseverança. Se hoje você está aqui porque Deus te escolheu, se Deus te escolheu, Ele te capacita. Se Deus escolheu Davi, quer dizer que Ele capacitou Davi. Não fique com a autossabotagem na sua mente. Não pense que você não tem valor, que você não pode, que você é limitado, que você não tem recursos necessários, que a sua família não tem condições de colocá-la numa escola melhor. Não! Pense como foi o caso de Davi, mesmo sendo a última opção, ele foi escolhido para ser o rei de Israel. E Ellen White ainda diz o seguinte: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. Eu vou repetir: nada temos a temer quanto ao futuro. Não preciso ficar preocupado com o futuro. Não preciso ficar preocupado com o amanhã. O amanhã é fictício. O amanhã não existe. O amanhã vai te gerar mais ansiedade. Será que você não entende isso? O que Deus quer te mostrar hoje é: meu filho, cuida do presente que eu estou te dando.
o presente é hoje. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. Conduziu um povo rebelde para a terra prometida. Tirou também José, como era o último filho, vendido como escravo para ser governador. Aos 30 anos de idade, Deus faz coisas improváveis. Mas para isso nós precisamos crer, precisamos confiar, porque Ele nos escolheu. Se Deus me escolheu, mesmo sendo frágil, fraco, pecador, mesmo muitas vezes deslizando na vida, Ele pode escolher qualquer um de nós. Mas nós precisamos crer. Porque o meu querer, o meu eu, dizendo Deus, guia, controle a minha vida, me transforme de insignificante a um rei, me transforme de um insignificante a alguém de valor que possa lançar a tua mensagem para este mundo. Permita-se. Essa é uma decisão, não é emocional, é racional, aqui do seu hemisfério esquerdo. Deus te escolheu. Todos os dias Ele te escolhe. Mas será que você escolhe Ele? Será que nós estamos escolhendo outros gigantes, como séries de TV, redes sociais, outros relacionamentos, poder, status? Eu escrevi essa frase: Deus vê o coração, não a aparência. Ele escolhe os improváveis e os transforma em extraordinários. Vou repetir. Deus vê o coração, leia-se a sua mente racional e emocional, não a sua aparência, a sua vestimenta, a sua maquiagem. Ele escolhe os improváveis e os transforma em extraordinários. Muitas vezes, quando criança, eu me sentia dessa forma. Achava que todo mundo gostava de estudar, tinha vontade de estudar, que crescia na vida. Eu não detestava estudar, fugia da aula, tudo menos estudar. Mas a partir do momento que entendi que eu posso e que Deus potencializa essa minha decisão, as coisas fluíram na minha vida. Tudo se tornou melhor. Antes, um deserto da vida se tornou uma bela floresta. Deus pode tudo, mas para isso você precisa crer. Para isso você precisa ser. Davi enfrentou os seus gigantes, nem o pai acreditava nele, os seus irmãos os desprezavam, nem o profeta entendia que ele seria o rei, mas Deus sim. Quem sabe muitas vezes você entende que está afastado, está no campo, cuidando como Davi das suas ovelhas, dos seus afazeres. Ninguém me vê aqui sonhando, sempre dando o meu melhor. Ninguém me vê, ninguém se importa. Eu estou aqui sem nada, sem reclamar. Como você pediu, assim diz o Senhor, vai acontecer. O óleo vai descer, sua hora vai chegar. E Deus manda te dizer, diz para você hoje: meu filho, não me esqueci de você. Deus não esqueceu de você. E manda de novo te dizer: eu te amo. Eu quero o melhor para você, meu filho. Mesmo que às vezes o mundo te despreze, mesmo que às vezes as pessoas não te valorizam, e quem sabe você mesmo não se valoriza, Ele diz: eu não esqueci de você. Assim como eu fiz com Davi, de insignificante, lhe tornei rei.
Troca a música, desculpa, passei. É de Tom Carfey. Histórias de Davi que chama. Histórias de Davi. Estava tanto tempo no campo, cuidando das ovelhas de meu pai. Ninguém me vê aqui sonhando, sempre dando o meu melhor. Ninguém me vê, ninguém se importa. Eu estou aqui sem nada reclamar. Oh, meu Deus, me ouve agora, pois o meu sonho é sentar em uma mesa com meus irmãos, estar em tua casa. Me ouve agora, me ouve agora. Aquilo que eu preciso só tu podes realizar. Davi, meu nome é Samuel, eu vim te ungir, rei de Israel. Deus ouviu minha oração, preparas uma mesa, unge minha cabeça e o teu cálice transborda sobre mim, transborda sobre mim, transborda sobre mim. Deus te escolheu. Ninguém me vê, ninguém se importa, mas eu estou aqui sem nada reclamar. Oh, meu Deus, me ouve agora, pois o meu sonho é sentar em uma mesa com meus irmãos, estar em tua casa. Me ouve agora, me ouve agora. Aquilo que eu preciso só tu podes realizar. Davi, meu nome é Samuel, eu vim te ungir, rei de Israel. Deus ouviu minha oração, preparas uma mesa, unge minha cabeça e o teu cálice transborda sobre mim, transborda sobre mim, transborda sobre mim. Como você pediu, assim diz o Senhor, vai acontecer. O óleo vai descer, sua hora já chegou. E Deus manda te dizer: não me esqueci
de você. E Deus manda te dizer: não me esqueci de você. Amém. Querido Deus, Pai, muito obrigado porque o Senhor, na sua onipotência, como Criador desse universo, dessa galáxia, ainda assim não esquece de cada um de nós. Assim como o Senhor fez com o Davi, insignificante, de um mero pastorzinho de ovelhas, se tornou um grande rei de Israel. Que o Senhor possa fazer isso em nossa vida hoje. Pai, muitas vezes pensamos que nós não temos valor. Muitas vezes pensamos que não temos habilidade, capacidade. A nossa autoestima está baixa. Mas que o Senhor, que o Teu Santo Espírito possa entrar em nossa mente e que possamos entender que precisamos decidir a cada dia a estar conectado contigo, porque o Senhor faz coisas extraordinárias. E que nós possamos ter essa certeza quando sair daqui. E que possamos reverberar, replicar a Tua mensagem para muitos desse mundo que estão aí sofrendo, deprimidos, pensando coisas as mais absurdas possíveis. Ó Pai, transforma o nosso ser. Se até hoje ainda não tive essa percepção das coisas, que a partir de hoje eu possa e nós podemos ressignificar a nossa vida, decidir de forma melhor, mais assertiva, a estar conectado contigo. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarda, e muito obrigado por nos escolher, mesmo sendo falhos e pecadores. Mas é no mérito de Cristo Jesus, que veio um dia morrer para morrer em nosso lugar. É em nome dele que nós pedimos e clamamos. Amém.